Fala você, Marcelo aqui. Pensa na seguinte história. Um bombeiro que, em vez de apagar fogo, em vez de apagar incêndios, ele acaba fazendo justamente o oposto. Ele coloca fogo, especificamente em livros e em quem teima em possuir esses livros. No vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre esse quadrinho aqui super bacana, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, uma adaptação autorizada do livro de mesmo nome, Fahrenheit 451. Muito bacana, da editora Excelsior. Bem, esse livro, ele fala sobre uma sociedade distópica e se você está aqui no canal, você sabe que esse é uma das temáticas que eu mais gosto de ler sobre. Eu gosto muito dessa coisa de ficção científica, relação entre homem, robô, sociedade distópica, pós-apocalipse. É o tipo de quadrinho que eu curto bastante. E nesse quadrinho aqui, Fahrenheit 451, a gente tem uma sociedade distópica onde existe um certo controle da sociedade. As pessoas não podem possuir livros. É isso mesmo. E os bombeiros, eles são encarregados de colocar fogo quando eles encontram esses livros. Se uma pessoa teimar em ter esse livro, ou algum outro livro, a casa dessa pessoa pode ser incendiada. E é muito interessante que o objetivo dessa ação é manter a população feliz, é manter a população saudável, porque é entendido que ter livros contribui para questionamentos, contribui para teorias, contribui para uma sociedade onde os pensamentos vão ser conflitantes. Vai vendo como é que é a história aqui do Fahrenheit 451, sem te dar nenhum spoiler. Então, nesse quadrinho, nessa história do Ray Bradbury, todo livro ele precisa ser completamente eliminado, queimado, e essa é a função dos bombeiros. E o protagonista desse quadrinho é o Montag. Montag é um homem de seus 30 e poucos anos que é bombeiro de profissão e que é uma continuidade, porque o seu avô foi bombeiro, o seu pai foi bombeiro e ele é também um bombeiro, seguindo ali a tradição de família. E o mais interessante é que o livro, o quadrinho, deixa muito bem claro que o Montag, ele sente prazer em queimar ali os livros. Até que, de repente, ele encontra uma vizinha chamada Clarice, que começa a trocar umas ideias com ele enquanto ele está indo para casa. Numa dessas ideias, ela começa a fazer algumas perguntas de retórica, perguntas provocadoras, e ela fala o seguinte: Montag, você sabia que no passado os bombeiros apagavam fogo e não colocavam fogo? Então, você já começa a perceber aí que Clarice começa a mexer com as ideias do Montag e faz com que ele tenha algumas ações que, calma, eu não vou falar, não vou dar spoiler, você vai precisar comprar esse quadrinho para entender essa história. Mas ela começa a colocar algumas dúvidas, algumas perguntas na cabeça do Montag. E isso faz com que o próprio bombeiro tome atitudes absurdas. Fahrenheit 451, como você pode ver aqui o nome desse quadrinho, é o quê? É justamente a temperatura em Fahrenheit onde ocorre a queima do papel. Seria o equivalente a 233 graus Celsius, no nosso sistema de mensuração de temperatura. Nessa sociedade distópica, todos os livros são proibidos e é proibido ter uma opinião própria. Olha isso, é proibido ter uma opinião própria. Pensamento crítico é proibido, inexiste, não pode ter. O livro no qual esse quadrinho foi baseado, ele foi escrito lá em 1953. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia. Por quê? 1953, esse quadrinho ele foi escrito no pós-Segunda Guerra Mundial. E nesse 1953, o mundo estava praticamente polarizado. De um lado você tinha o bloco soviético, do outro lado os americanos e os seus aliados. E é muito fácil de começar a entender as inspirações que fizeram
o Ray Bradbury escrever esse livro que depois foi adaptado aqui para os quadrinhos. Só para você ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães queimaram livros, né? Queimaram livros que eram proibidos e que iam contra a sociedade ali alemã. Então, isso também aconteceu ali com a sociedade soviética, e por aí você vai vendo onde Ray Bradbury se inspirou para escrever aqui esse quadrinho. E é irônico porque um livro que fala sobre a queima de livros foi censurado em vários países, como Chile, China, entre outros, né? E por motivos assim, vamos dizer assim, até mesmo irônico, certos países alegaram que esse livro ele estimulava o uso de drogas e até mesmo a violência, quando na verdade Fahrenheit 451 falava sobre a queima de livros, nada a ver com violência, nada a ver com drogas. O livro, esse quadrinho aqui, ele usa de muitos simbolismos. A própria pessoa do Montag, que é o protagonista, tem todo um simbolismo aqui por detrás, os livros que ele questiona e que têm pensamentos e ideias contrárias àquela sociedade da época. Bem, eu convido você a comprar esse quadrinho, é muito bacana, eu curti muito essa adaptação. Eu não tinha lido, para ser muito sincero com você aqui, eu não li o livro Fahrenheit 451. Eu só vi aqui mesmo o quadrinho, então não tenho autoridade para falar aqui para você se essa adaptação foi uma boa adaptação ou não, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no quadrinho por dentro? Bora lá? Toda a arte é do Tim Hamilton. Muito legal, né? Introdução de Ray Bradbury. Esse quadrinho aqui, você repara aqui, ó, capa dura, tem um verniz aqui bem devagarinho, bem ligeiro aqui nas letras, né? Aqui tem aqui Editora Excelsior, bem bacana mesmo. Vamos abrir aqui, olha, bonito aqui, vermelho, tal. Fahrenheit 451. Você tem aqui um papel couché. Eu gosto muito de papel couché, embora eu acredito que certas obras, certos quadrinhos ficam melhor até sem o papel couché. Mas esse aqui está realmente muito bem produzido pela Editora Excelsior. Logo aqui no início, o que você vai ver? Olha só, tem uma introdução por Ray Bradbury, onde ele fala um pouquinho lá dos anos 50, sobre a escrita do conto que deu a origem ao Fahrenheit 451. Olha só, aqui é o fogo, né? A fogueira, vários livros, ó, Divina Comédia, a Bíblia Sagrada e tantos outros livros que estavam sendo queimados, e retrata muito a história aqui. O que eu acho bem legal nesse quadrinho de 160 páginas é que eu gostei muito da arte do Tim Hamilton. É muito legal porque, por exemplo, os personagens, você não consegue ver exatamente as feições dos personagens. Ele faz aqui ele tem uma arte aqui muito peculiar que eu gosto bastante. O Tim Hamilton é um cartunista, um ilustrador americano que mora ali em Nova York e já fez trabalhos para DC, para Marvel, e é interessante que nessa adaptação da obra Fahrenheit 451 para os quadrinhos, ela foi muito elogiada, essa arte aqui, pelo próprio Ray Bradbury. Recebeu até mesmo indicação ao Prêmio Eisner Awards 2010, na categoria de melhor adaptação. Realmente é muito lindo esse quadrinho, a arte Eu curto muito essa arte. Se você reparar, deixa eu mostrar aqui para você, ele tem um ar muito soturno esse quadrinho, ele é muito escuro, olha só. Repara aqui nas feições dos personagens, não tem muito detalhe, salvo alguns deles, mas é muito soturno, assim, é tudo preto, acinzentado. Isso combina exatamente com o quê? Isso combina exatamente com a história. O Ray Bradbury, que nasceu ali em 1920, que já faleceu, né, ele realmente se consagrou dentro desse gênero de ficção científica. E ele não fez só Fahrenheit 451, não. Ele fez diversas outras
obras, se consagrou e se popularizou ali dentro desse tema de ficção científica. Ele se orgulhava tanto dessa obra aqui, que quando ele morreu em 6 de junho de 2012, ele fez um pedido de que na sua lápide teria que sair escrito autor de Fahrenheit 451. Se você pesquisar na internet, lápide do Ray Bradbury, você vai ver exatamente isso, a lápide com essa inscrição. Então o quadrinho, assim, ele é fantástico. Deixa eu ter o cuidado aqui de não dar nenhum spoiler, mas é muito lindo essa produção aqui da editora Excelsior. Um belo trabalho. Gostei muito da arte, gostei muito. O roteiro do Ray Bradbury é fantástico. Curto muito essa arte aqui do Tim Hamilton. Então, é um quadrinho que eu recomendo que você leia e se divirta. Inclusive, esse quadrinho aqui é baseado numa história, assim, uma das histórias mais conhecidas dentro do gênero de ficção científica. Muito legal, né? Muito legal a obra aqui por dentro, né? E é interessante, agora falando um pouquinho sobre a queima de livros, retratada aqui no quadrinho, Ray Bradbury, quando ele estava vivo, ele chegou a participar, a dar algumas entrevistas. E ele chegou a dizer o que a queima de livros significava. Embora hoje, e já naquela época, se fale sobre esse simbolismo de que a queima de livros era atribuída à censura de determinados livros em certos países, o que o Ray queria dizer, o simbolismo por detrás da queima de livro não tinha a ver com isso, não tinha a ver com a censura de livros, mas sim com a perda que os livros estavam tendo na sociedade. Só para você ter uma ideia, os livros estavam perdendo cada vez mais espaço para a TV. É isso mesmo. Lá naquela época, nos anos 50, a gente começou a ver o boom, pelo menos na sociedade americana, do uso da televisão. O uso da televisão aumentou pra caramba após a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial ali em 1945. E é aquela história, né? Toda guerra, ela gera muitos avanços tecnológicos. E isso facilitou a disseminação da TV dentro da sociedade americana. Televisores, por exemplo, na década de 30, custavam o equivalente a $7.000, usando uma cotação aí para os anos 2000. E havia muito pouca programação. Nos anos 50, houve um verdadeiro boom para o uso, né, do uso da televisão dentro das famílias. Então, Ray Bradbury fala sobre essa queima de livros, é um simbolismo para a perda de espaço que o livro estava tendo na sociedade americana, onde as pessoas estavam preferindo assistir TV do que ler um bom livro. Se você curtiu essa história, se você curtiu esse vídeo, não deixa de comprar aqui o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, uma adaptação autorizada. E se você curte quadrinhos e curte resenhas, não deixa de seguir o canal e dar um like nesse vídeo para fortalecer aqui a mensagem. Um grande abraço e até a próxima.